Como superar um trauma e vencer o medo? Como não paralisar diante da insegurança? Hoje você vai conhecer a história da esteticista Fernanda Silva, que grávida de 7 meses foi atingida por um tiro na cabeça em assalto. Como ela superou a terrível experiência e avançou para seu futuro é o que você vai ver no programa de hoje, agora. Que bom ter a sua companhia mais uma vez aqui no programa Você é um Bom Motivo para Viver. E o nosso objetivo é um só, te lembrar que sim, você é um bom motivo para viver. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo e parceiro do nosso programa, Lucas Farnese. Obrigado, Thalita, obrigado pelo convite. Uma honra te receber também, Tatiane, seja bem-vinda, uma psicóloga, enche a gente aqui de bons conselhos, ensinamentos. E nós duas estamos nessa temporada colorida, não é verdade? Isso aqui é para mostrar o quanto que a gente é feliz, o quanto que a gente é alegre, né? E bom você ter lembrado isso, Tati, porque quem estava no início do programa, lá atrás, quando em 2019, o Você é um Bom Motivo para Viver começou como uma... Você lembra disso, Lucas? O Lucas está aqui comigo desde o início. Era temporadas, né? A gente gravava alguns episódios e ia ao ar como uma série. Em 2019, volta lá no canal da Rede Super, na playlist Você é um Bom Motivo para Viver. Não assista só esse programa, não. Maratone, assista todos, que você vai ver ali uma prova que nós somos bons motivos para viver e Deus faz nova todas as coisas. Porque eu não estava, gente, nesse glamour, eu não estava com essa paleta de cor. Eu falo que Deus, enquanto eu ia fazendo esse programa, Ele também foi me curando. E lá tem muitas histórias para você poder saber tudo. Se você é curioso, se você é curiosa, vale a pena você assistir a playlist toda e você falar assim, meu Deus, como que essa moça saiu de roupas tão assim de guerra, né? Lembra que eu já vim com uma jaqueta militar? Era muito preto porque vivia de luto, mas Deus me deu novas vestes e vai ser muito bom você ser ministrado também por esse testemunho. Mas vamos lá, que a história de hoje não é a minha. Nós vamos colocar a nossa convidada na nossa conversa de hoje. Vamos lá. Quando eu estava grávida, né, de 7 meses da minha filha, aconteceu um ocorrido de um assalto na porta do meu apartamento, onde eu gritei na hora muito assustada e levei um tiro na cabeça. É inacreditável, mas aconteceu isso, né? E na hora eu não percebi nem que era em mim. Jesus foi tão bom, me guardou numa calmaria, numa paz tão grande, que quando eu senti aquele sangue escorrendo, que eu olhei para minha barriga, eu me toquei toda, que eu não sabia que aquilo tinha sido em mim. E ao mesmo tempo eu pensei que tivesse pego no bebê, na minha barriga. E corri, né? Fui para o primeiro andar do meu apartamento. Minha mãe, quando me viu desesperada, não acreditou no ocorrido. Os vizinhos todos acordaram e ainda assim eu liguei para o médico, conversei com ele, ele mandou eu ir para a primeira maternidade que eu encontrasse no caminho. Fui, chegando lá, fiz exames, minha filha já tinha nome, era Maria Carolina, e lá fui atendida por médicos, enfermeira, e a enfermeira olhou para mim, limpando, né, minha testa, conversando comigo e falando para mim, Fernanda, é menino ou menina? Aí eu falei, uma menina. Já tem nome? Aí eu falei, já. Maria Carolina. Aí ela fez, não, coloque Maria Vitória. Essa menina vai ser uma vitória na sua vida. Deus lhe protegeu 2 vezes, porque são 2 vidas. E lá no hospital, eu conversando com o médico, aí eu falei, doutor, só foi de raspão, né? Ele fez, não. A partir do momento quando entra e sai, já é uma perfuração. Agora, como? Não me pergunte, que isso aí é caso. Aí eu falei, tá, eu sei como. Foi as mãos de Deus, né? As mãos divinas.
A gente já compartilhou aqui algumas histórias de bons motivos para viver que passaram por situações muito... foram submetidas mesmo à violência. A gente já teve a história, por exemplo, da Pamela, que sofreu um sequestro. Como lidar com traumas dessa magnitude? Seja a pessoa que sofreu diretamente um assalto ou algum outro tipo de violência. Tem situações que a gente nunca está pronto, né? A gente nunca está pronto para passar por uma coisa dessa, e tem situações que a gente não tem que ficar esperando que a gente fique bem, né? Vivendo emoções positivas, né? Dentro de uma situação trágica como essa, né? Então, a tristeza ela é normal, é um movimento normal, né? A gente se entristece, a gente passa por aquilo, né? E a gente vai lidando do jeito que a gente dá conta, a gente vai fazendo o que a gente consegue, pedindo suporte, né? No momento pós um evento desse, é um momento traumático mesmo, né? Um momento de abalo, de incerteza, né? Gera um medo, né? Quando você vai para a rua, você vai chegando em casa de novo numa situação, você vai ter um alarme, você está mais alarmado ali, né? A gente sempre tem um cuidado, mas depois que você passa por isso, aquele cuidado parece assim, está iminente, né? Vai acontecer, né? Se eu não me precaver de tudo, vai acontecer. Isso, de certa forma, é normal, né? Vai se tornando normal quando fica muito intenso ou quando não passa, né? Ou quando aquilo perdura por muito tempo, aquela tristeza não passa, né? Passa um período grande, a pessoa ainda está alarmada demais, ainda está como se fosse acontecer, o negócio já tem um certo tempo. Então, aí demanda um tratamento, demanda uma abordagem dessa situação. E é muito importante, né, Tati, fazer um acompanhamento emocional, terapêutico, após algum trauma desse tipo. Com certeza. Muitas vezes fica difícil para o sujeito, né, olhar para aquela situação vivenciada e dar conta de sair sozinho dela, né? Quando envolve muitas perdas, mortes, no caso de acidentes graves, né? É importante o acompanhamento de um terapeuta, de um psiquiatra, para auxiliá-lo nesse processo mesmo de superação. Às vezes também até mesmo, às vezes é um susto, porque às vezes a pessoa não sofreu uma violência especificamente, mas sofreu um susto, às vezes um trauma, algo ali que gerou um medo, né? Não é normal a pessoa se acostumar a viver com medo, né? E às vezes pode ser um medo que pra gente parece bobeira. Né? Medo de escuro, medo de ficar sozinha dentro de casa, medos dos mais diversos. Isso não é saudável a gente ficar ali acomodado a esse sentimento. De maneira nenhuma. O medo, eu costumo dizer que ele é nosso amigo. A gente precisa do medo para a preservação da vida, né? Se a gente não tem medo de ser atropelado, a gente atravessaria a rua de uma maneira descabida, sem olhar para os lados, né? Então, se a gente tem essa preservação, esse medo positivo de resguardar a nossa vida, a gente vai olhar para o lado, a gente vai andar em vielas claras, né? A gente vai evitar o perigo. Agora, quando esse medo cresce, ele se torna nosso inimigo. Ele deixa de ser nosso amigo, passa a ser nosso inimigo, porque ele começa a nos paralisar. Ele começa a nos impedir de viver a vida de forma plena, de forma saudável, de forma leve. Então, a gente, diante de um medo, diante de um medo grande, a gente precisa sim procurar ajuda. Não podemos ficar com ele ali no dia a dia achando que ele vai embora sozinho. Ele não vai, a gente precisa aprender a lidar com ele. E vamos ver como que foi para ela, né, como foi para a Fernanda lidar com esse processo, né, de retorno para casa, de lidar com o medo. Vamos ver. Voltei para casa muito assustada no dia, pensando que Vitória ia nascer com algum problema pelo susto que foi muito grande. Todo mundo, quando sabia, perguntava: nossa, você teve a bebê com o susto que teve e tal? Só que eu estava com 7 meses, né? Mas graças a Deus, Deus me protegeu e protegeu ela. A Vitória nasceu de 9 meses, tranquila, perfeita, tudo perfeito, pela honra e pela glória do Senhor, né? E qual é o passo diante de uma situação de trauma, uma situação de medo? Qual que é o primeiro passo, assim, nessa jornada? A gente tem que aceitar a situação, aceitar que está com uma dificuldade, né? Aceitar que teve um problema que talvez não esteja sabendo lidar, né? Não no período imediato, né? No período imediato a gente até não aborda tanto, né? Só se estiver com sintomas muito excessivos.
Mas depois de um período ali, eu tenho que aceitar que eu não estou dando conta de lidar, que a coisa está excessiva, né? Parar de culpar porque uma coisa é ter o evento, né? Outra coisa é a forma que eu lido com o evento. Então, o evento ele pode ser traumático, mas eu posso lidar bem. O evento pode ser traumático, eu posso lidar pessimamente. Né? Então, se eu estou lidando pessimamente, se eu estou tendo muitos sintomas, né? Se aquilo está reverberando na minha vida, prejudicando meu sono, minha disposição, meu dia a dia, meu chegar em casa, meus relacionamentos, não é normal. Não é normal, independentemente do que tenha acontecido. Né? Passou ali muito tempo e aquilo ainda está causando um impacto, não é o que a gente espera. Né? O que a gente espera de um psiquismo saudável é que ele passe por um evento, sofra e volte a ficar bem. Né? É isso que a gente espera de um psiquismo saudável. Sofreu e continua sofrendo, busca ajuda, busca uma avaliação, busca um profissional competente para te falar o que fazer, né? Como sair daquilo. E Lucas, quando e como identificar se, por exemplo, é uma questão associada a uma questão espiritual e a uma questão emocional, uma questão traumática? Eu pergunto porque eu fui criada na primeira infância ali na roça. Então, a gente morava na beirada da estrada e chegava pessoas dentro de casa. A gente cresceu muito insegura por causa desse ambiente. Então, eu fui percebendo que eu fui crescendo com vários medos. Medo de andar sozinha, medo se eu fechar a porta da casa e se ninguém vai entrar depois, sabe, coisas assim. E aí, após o meu processo de conversão, durante um tempo, eu achava que aquilo ali estava muito associado a alguma questão espiritual mesmo, né? Então, eu orava e tal. Até que eu fui entender que isso estava muito mais ligado a uma programação das minhas memórias, de como eu dei significado, de quanto eu me senti insegura, né, pela ausência paterna e tudo mais na infância, do que necessariamente a alguma situação espiritual mesmo. Como que a pessoa pode identificar isso por ela mesma ou por meio de uma ajuda e recorrer aos cuidados necessários para ela viver, como a Tati falou muito bem, livre, né, leve. Sim. Assim, as questões elas podem ter uma mistura, né? Pode ser espiritual, pode ter o espiritual também, mas as soluções elas não são todas espirituais, né? No sentido de tem coisas físicas que resolvem, né? Questões emocionais, tem as medicações, as abordagens que a gente faz, mas não substitui uma oração, não substitui um jejum, um aumento de contato com a palavra, né? Uma congregação ali com os irmãos, né? Não substitui. O que é o grande problema, né? As pessoas acharem que isso é remédio para tudo, né? Como se as abordagens psicoterapêuticas, os remédios, a medicina não fosse coisa de Deus, fosse do mundo, né? Essa dicotomia, né, de disciplinas espirituais são de Deus, remédio é do mundo, né? Como se fosse do mundanismo, de gente fraca, de gente sem fé. Isso é uma grande bobagem, né? Que é o tripé que a gente fala do programa, né? O corpo, saúde, a alma e o espírito, sim, né? Repete o que você fala. Tem muito tempo que você não fala nos programas, pode repetir hoje. Você fala de um corpo forte e... Uma mente forte num corpo fraco nunca, né? Muito difícil. A menos aquelas pessoas que estão ali com doenças graves, mas que denotam uma força espiritual e mental muito forte, né? Mas por conta de doença. Por conta de negligência, nunca, né? Então, um corpo fraco por negligência dificilmente vai ter uma mente forte, né? E se ela não está abalada agora, a chance de se abalar ali na frente é muito grande. Porque está tudo interligado, né? Porque está tudo interligado. E depois, né, uma pessoa com a mente fraca, desesperançosa, né, predisposta a viver uma tristeza para ter uma fé verdadeira, uma esperança, né? Uma viva esperança muito difícil. É muito difícil. Essa pessoa ela vai ter que lutar muito, né? Ela vai ter que lutar com muita força. Então, para a gente viver uma fé saudável, né? Que fé não é só a gente acreditar, é a gente servir, é a gente amar, é a gente conseguir perdoar. Isso implica num corpo bem cuidado e numa mente saudável, né? Isso passa por essas instâncias, né? As pessoas acham que, eu vou descuidar de tudo, eu não vou fazer isso nada não, mas eu vou ali na igreja, vou orar, fazer um jejum, vou ficar sem tomar café da manhã. Ou às vezes faz ao contrário, né? A pessoa foca só no corpo, numa vaidade excessiva, ela malha não sei quantas horas por dia, né? Ela toma não sei quantas coisas para ela poder ficar muito forte, para ela parecer ali o mais saudável possível, mas as emoções
às vezes estão totalmente fragilizadas, o espiritual também. A vida vazia, né? Isso. Bonita, saudável e vazia. Na né? estética, né? Na aparência Sim. e por dentro. Vamos ver a palavra, né? Que a Fernanda deixa pra gente durante esse processo dela também. Não foi por conta disso que eu fiquei com medo de encarar a vida, de ser quem eu sou, não. A gente não deve ser assim, né? Às vezes eu ficava assim pensando, nossa, eu vou mudar do lugar, eu vou fazer, vou acontecer, não quero me aproximar de ninguém. O medo existe, né? Mas com certo tempo isso aí vai passando e você vai tendo mais fé ainda em Deus, né? Minha palavra de esperança é depois que eu conheci um Deus vivo, muitas coisas mudaram na minha vida, né? Antes eu conhecia um Deus de palavra, de falar. Hoje eu conheço um Deus de sentir. Então, minha palavra de esperança é essa. É o sentimento e o amor que Ele tem com a gente, né? E eu sou muito grata porque sempre eu tive essa gratidão por Deus. Mas depois que Ele fez o que fez por mim e pela minha filha, só aumenta meu amor. E uma forma de equilibrar, como você falou, o corpo, a alma e o espírito, né? Passa realmente pela gratidão, né? O que isso altera na qualidade de vida de uma pessoa? Altera tudo, porque a gratidão, mas as pessoas, às vezes, no imaginário das pessoas aí é aquela coisa meio boba, né? Não, gratidão eu tenho a vida, que ela tem as dificuldades que eu tenho, mas ela tem coisas boas, né? E eu sou satisfeito com ela, posso ser satisfeito com quem eu tô, buscando algo melhor, né? Porque senão a gente começa a se enxergar pelas nossas debilidades, né? Aí eu queria fazer isso e não consigo, né? Eu queria ter um filho e não consigo, eu queria ter... Então eu começo a criar a minha imagem de mim mesmo como a pessoa que não consegue X, Y, Z, né? E isso é terrível, tem várias coisas que a gente consegue, tem várias bênçãos na nossa vida, né? E esse exercício da gratidão é a gente intencionalmente enxergar, né? A gente sair dessa correria ali de buscar coisas e eu fazer um exercício de enxergar o que tem de bom. Olha, eu não estou ganhando tanto que eu queria, mas o que eu estou ganhando hoje me provê isso. E eu ser grato por isso, né? É que eu vou ficar feliz soltando foguetes por causa disso, parar de reclamar, parar de mudar a visão da vida, né? Eu estou buscando não para sair desse estado deplorável que eu estou, mas porque eu posso ir mais, né? Eu posso ir além, satisfeito com quem eu sou hoje. Eu acho que a gratidão coloca a gente na vida. Sim. Né? Nos faz experimentar de fato a vida. O ato de acordar, de abrir os olhos e ser grato por isso é uma coisa que acontece normalmente que a gente não reconhece, né? E a partir desse reconhecimento intencional, dessa gratidão, também promove com que a gente também reconheça as coisas grandes, né? E celebre tanto pela coisa natural, que a gente acha que é natural, mas não é tão natural assim, né? Acordar é uma bênção. E também celebrar com a vida que nós temos. Dia após dia. Eu gostei de uma palavra que o Lucas falou, Tati, que é a questão de intencionalmente. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente alguma ferramenta para isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega no seu consultório e a primeira coisa, né, que ou você identifica ou ela mesma reconhece é que ela não tem a gratidão como um estilo de vida. E às vezes ela é assim, não porque ela quer ser assim, às vezes é porque ela aprendeu um padrão. Ela veio de um lar, às vezes, que as pessoas, todo mundo reclama, ninguém está satisfeito com nada, sabe? Aquelas marcas que ficam ali na cabeça de uma pessoa emocionalmente, de achar que era o mais escasso da família, todos os parentes não eram, e aquela pessoa se sente inferiorizada, ou que tudo para ela é menos. Como que ela vai ativar isso? Como que ela vai trazer a gratidão para a vida dela intencionalmente? Eu costumo dizer que uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento passa pelo processo racional, não sentimental.
Eu preciso começar a pensar sobre aquilo, acreditar naquilo. Muitas vezes, com esses pacientes que chegam no consultório, eu peço para eles fazerem o potinho da gratidão. Eu ensino para eles a agradecer as coisinhas pequenas mesmo. Né? O café da manhã que tomou, o dia que amanheceu saudável, pela vida dos filhos, porque isso vai passar pela consciência. Então, vai tornar essa ampliação da consciência, ou seja, essa coisa intencional. Eu estou intencionalmente agindo em cima de algo que às vezes eu não acredito, eu não sinto, eu não percebo aquilo, mas cognitivamente eu estou ensinando meu cérebro a olhar para aquilo e então aprendendo a sentir, a esperar, a ver de uma maneira diferente do que eu estou habituado. E depois isso já torna uma rotina, né? Torna hábito, né? Hábito. É aquilo que a gente faz quando a gente está dirigindo lá, a gente tem que pensar, colocar cinto, olhar o retrovisor, não sei o quê. De repente, quando a gente já aprendeu, a gente não precisa mais pensar sobre isso. Então, ou seja, no início do aprender a dirigir, é intencional. Eu estou intencionalizando ali meu comportamento e meus hábitos. Depois ficou rotina. Também para todos os outros comportamentos, bons hábitos que a gente quer adquirir. Primeiro eu faço no cérebro, pensando sobre aquilo. E depois flui naturalmente. Legal. E você está me dando até uma resposta aqui, que eu falo que vocês não atendem a gente, nem os convidados, mas a gente sai daqui com as chaves, igual todo mundo que está acompanhando, né? E nos anos mais desafiadores da minha vida, que eu falo que foram os últimos anos, eu fiz o potinho da gratidão todos os anos. E aí chegava no final do ano, eu abria o pote e compartilhava com as pessoas, né? Várias pessoas começaram a fazer o pote por causa disso. E ali tinha coisas, como você falou, às vezes parece aparentemente pequenas, né? Eu colocava lá, tomei 2 litros de água. Naquele dia, foi o ápice do dia. Mas, gente, você hidratou. No mínimo, você não tem um problema renal. Você já tá com a qualidade de vida ali, né? E aí, este ano que a gente está aqui, eu não fiz. Aí eu fiquei assim, gente, mas por que eu não fiz? E acho que... Só que eu entendi, e você falando isso trouxe mais clareza para mim, que eu comecei como eu fiquei 3 anos direto fazendo, eu comecei a ver motivos para agradecer em tudo. Isso se tornou um hábito tão grande para mim, que se eu fosse ficar também o tempo todo sentada escrevendo, eu ia ficar lá sentada escrevendo, porque eu passei a ver realmente as coisas com muito mais gratidão, com muito mais... como um bom motivo para a gente poder celebrar, para a gente poder viver. Então é isso, né? Faça até que isso se torne uma cultura na sua vida. Talvez você não vai fazer o potinho da gratidão o resto da vida, né? Sim. Mas talvez você precise disso para você ativar a gratidão na sua vida, para que isso se torne um novo estilo de vida, né? Exatamente. Muito legal isso. Você tem alguma outra dica, ô Dr. Lucas? Essa Ou às vezes é uma questão de serotonina mesmo. A pessoa chega lá desequilibrada, com os hormônios todos desequilibrados, precisa de serotonina, o que é? Dependendo do desequilíbrio, a pessoa vai ter muita dificuldade mesmo para... É legal a gente falar isso Sim. também, porque às vezes não é que a pessoa é ingrata, às vezes a pessoa está com problema no hormônio Ela mesmo. está com uma doença ali que predispõe ela a enxergar a vida negativamente, cinza, incapacidade de sentir alegria. Pode dar. Uma questão depressiva, tira a alegria de viver, o ânimo, estresse. Do nível ali, estresse ali que vai contribuindo para as questões da pessoa para estar vivendo ali um transtorno de ansiedade, uma depressão que impedem, né, ela de sentir aquela... Porque muita da gratidão, assim, ela é mais cognitiva, né? Eu vejo, olho para a minha própria vida, eu posso não pular de alegria, né? Mas eu sei que ela não é tão ruim, né? Eu sei que ela está boa, para mais para frente eu começar a senti-la como boa. Mas depois, no começo, né, a gente vai só saber, né? Falar, mas não é o que eu sinto, né? E a gente vai aprendendo, né? Vai habituando, né? Para que a gente comece a senti-la aquilo de uma forma grata. Tratar, né? Se tiver alguma questão, tem que tratar. Às vezes é um check-up, né? A pessoa faz um check-up, ela vê que ela está inflamada, ela vê que os hormônios estão alterados, ela vê que ela não está tendo essa alegria de viver porque não tem ali um ambiente saudável para que ela possa fluir naquilo ali também, né? Sim. Se organicamente não estiver bem, não que seja impossível, mas o desafio vai ser muito, 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 muito maior, não é? Vai ser um desafio enorme. Né? Então, o corpo ficar bem, né, é o primeiro passo, que é o passo mais fácil. Né? A parte mais fácil ali é o corpo ficar bem, se a pessoa não tiver com uma doença grave, né? Do que eu estou falando para pessoas sem muitas comorbidades. A gente fica bem, dormir direito, ali, se alimentar bem, tratar as doenças da forma que tem que tratar. Não, isso se não considera igual o meme, né? Foi na nutricionista, já viu esse meme? Eu passo mal de rir. Hoje eu tô terrível, né?
foi no nutricionista, tá tudo bem, doutor? Tá tudo bem, é super tranquilo. Você só precisa fazer atividade física, beber 2 litros de água por dia e parar de comer esse tanto de açúcar e de carboidrato. A pessoa fala, então eu vou morrer mesmo, porque... Então, gente, a autorresponsabilidade é um caminho também para a gente viver uma vida leve, uma vida grata, uma vida... Porque, como ele falou, a parte mais fácil, o que eu entendi de você falar isso é, se é uma suplementação, você toma ali o remédio, você toma as fórmulas. Se você precisa de um medicamento que vai te ajudar ali com o equilíbrio hormonal e tudo mais, você toma o medicamento. Agora, tem uma parte que ninguém vai tomar banho por mim. Ninguém vai escovar dente por mim. Ninguém vai fazer uma atividade física. Ah, a lagoa tá ali, tá linda, vamos dar uma volta. Ninguém vai fazer isso por mim. Sim. O máximo que alguém pode fazer é falar assim, então tá bom, eu vou te levar para dar uma volta de carro. Eu não vou perder uma caloria com isso. Então, é realmente a gente se comprometer com o nosso bem-estar. Exatamente. E às vezes acontece o contrário, né, Tati? A pessoa chega lá ótima, os hormônios estão ótimos, a saúde está ótima, você olha e fala assim, o que vai acontecer para essa pessoa? Falta esse cognitivo que ele falou, esse olhar, né? Sim. Não basta querer, tem que agir, né? Como ele disse, o corpo é muito fácil tratar, né? A gente vai lá, suplementa, toma um remédio ali, beleza. Mas a mente não tem remédio. A mente precisa da gente o tempo todo em ação, em modificação de pensamento e de hábito mesmo, né? Hábitos saudáveis, para que a gente possa ter uma vida equilibrada, com saúde, né? Com paz, com tranquilidade, com serenidade, com alegria. Pessoas com mentes sãs, né? Mentes curadas, mentes em equilíbrio, pensamentos saudáveis, vivem muito melhor. Na vida delas tem problema, como na vida de qualquer pessoa. Só que a forma que elas lidam com os problemas, com as diversidades da vida, é bem diferente. É muito mais saudável. Faz com que elas saiam daquela situação difícil para um outro momento de alegria muito mais rápido. Muito melhor, né? E é com esse recado da Tati, então, que a gente vai encerrar o programa de hoje. E lembre-se, você é um bom motivo para viver. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Lucas. Obrigada, Tati.